podcast da Baby Jean. Olá, bem-vindos ao podcast da Baby Jean. Hoje, no nosso segundo episódio, iremos entrevistar a nutricionista Carolina Barros. A Carol, como é conhecida, tem mestrado em Nutrição e Saúde, é doutora em Ciência da Saúde e proprietária da Clínica Amistá, em Goiânia. Então, queremos dar com muito prazer e alegria muito boas-vindas à nossa querida Carol. Carol, tudo bem? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra compartilhar um pouquinho do que eu puder te ajudar aí. Estou à disposição. Perfeito, Carol. Então vamos começar para os pais entenderem, né? O que quer dizer essa tua especialidade? Ou seja, a nossa conversa vai ser e vai tratar sobre o comportamento alimentar infantil. Então conta um pouquinho mais do que se trata essa tua especialidade aí. Legal. Na verdade, quando me formei, eu não atendia crianças ainda. Essa paixão surgiu ainda mais intensa, porque eu sempre adorei crianças, mas atuar com crianças começou a partir do momento que eu virei mãe. Então, para mim é muito natural e se tornou mais prazeroso ainda por ter a experiência na minha própria casa, né? Então, eu sou apaixonada pelo comportamento alimentar, independente de ser de criança ou de adulto. Eu acho que hoje a gente vive numa fase, assim, num período em que as coisas precisam ser investigadas mais a fundo. Não adianta ver que uma criança, no caso, está fazendo alguma coisa errada, está tendo algum comportamento alimentar inadequado, se a gente não investiga a fundo quais são as causas dessa inadequação, como é que é a rotina da família. Então, eu acho que, resumindo aí essa parte, o comportamento alimentar na infância enfoca não só a ação, né, que a criança está tendo ao se alimentar desta maneira, mas quais são as causas, quais são as raízes dessa inadequação para a gente atingir aí na raiz do problema e realmente ter um resultado eficiente lá na frente. Ah, que legal, que legal. E tu sabe que tu faz parte de a gente tem visto aí, né, tanto como clientes da Baby Jean e até mesmo as pessoas que a gente se relaciona, né? Eu acho que isso também faz parte, foi uma razão do teu início, é justamente esse crescimento de mães empreendedoras, né? Mães que visualizaram essa questão da gravidez, de ser mãe, da maturidade, e estão aproveitando esse mercado que é infinito, né? Que nos permite diversas possibilidades. Exato. E através dessa experiência pessoal poder aproveitar, né, esse nicho. Muito legal. Exato, e eu acho que quando a gente tem a experiência na prática, né, a gente vivencia esses desafios, é também uma forma de mostrar para aquela mãe um pouco de empatia, que eu não estou trazendo só a teoria, né, só o que a gente aprende nos livros, nos congressos, na graduação e nas especializações. Eu estou trazendo também o que eu vivo na prática, né, todos esses obstáculos que a gente tem em casa, com os nossos filhos, servem também de embasamento para a gente traçar estratégias mais assertivas e adequadas à realidade de cada um. Então, eu acho que isso é muito importante também para a gente levar em conta, né? Totalmente, totalmente. Tu leva verdade para o teu propósito, para o teu negócio, né? Não é só a teoria, é a vivência, né? E isso é Exato. Muito legal mesmo. Então, vamos começar com os temas mais próprios da tua profissão. E a gente resolveu fazer esse podcast para fazer com que seja acessível, tocável, vamos dizer assim, temas que os pais têm muitas dúvidas, ou a gente nota durante as aulas da Baby Jean, em qualquer parte do Brasil, os pais têm muitas dúvidas, né? E se a gente for ver o pai, mãe de primeira viagem, possui muitas angústias, aquelas coisas de não saber o que fazer e agora comparar o meu filho com o outro, e se eu sou um bom pai, se eu sou uma boa mãe. E a gente começa já, então, a nossa entrevista entendendo assim, Carol, quando que é o marco zero da alimentação do bebê? Ou seja, a alimentação do bebê começa já na amamentação? Começa só quando eu for dar
aquela introdução alimentar da papinha, ou já começa lá dentro do ventre materno? O que tu pode dizer isso para nós? É muito legal pensar nesse marco zero, porque é até antes do que você está citando. Então, na verdade, algumas pessoas pensam que esse marco zero se inicia ali literalmente quando a criança começa a colocar alimento em sua boca. Outros já entendem que a amamentação é uma forma de alimentar o filho, não especificamente pelo leite materno, mas pelo conteúdo que formou aquele leite, né? Com base na alimentação da mãe. E outras pessoas também entendem a importância de ter uma alimentação saudável desde a gravidez. Mas eu diria, Lucas, que esse marco zero começa antes de engravidar. Então, a gente tem estudos que, inclusive, mostram a qualidade do espermatozoide e a saúde do útero, a saúde integral da mãe, de acordo com a alimentação. Então, existe uma influência desde antes da concepção. Então, acredito que esse marco zero, na verdade, seja anterior à existência daquele neném, mesmo que ele esteja na barriga da mãe. Então, daí a gente já... É uma forma da gente conscientizar as pessoas que já pretendem engravidar que é necessário que ela tenha também um planejamento aí de uma alimentação saudável, não só da mãe, porque parece que a cobrança maior é sempre da mãe, por causa da gestação, da amamentação, e de todas as demandas que normalmente são mais maternas do que paternas, mas o pai já está envolvido e já tem aí o seu papel desde antes da concepção. Então, realmente é uma coisa muito importante para a gente lembrar aí para todo mundo. Isso é muito importante saber, porque existe aquele estigma, né? Que o pai e mãe que querem ter um filho, que estão planejando ter um filho, muitas vezes culpam o emocional somente, né? Para aquele atraso, aquela demora na vida da gravidez, da gestação e tudo mais. E tu tá nos abrindo a mente aí nesse sentido que não é somente o emocional, não é somente a questão biológica da mulher ou do homem, mas também a alimentação influencia, né? Que interessante isso. Perfeito, é isso mesmo, porque eu percebo que muito cai sobre os ombros da mãe, né, que é a responsabilidade de gerar, de amamentar, mas a concepção também tem, obviamente, cada um contribui com a sua parte, né, então a saúde do homem na formação desde o espermatozoide também tem a influência da alimentação e da mulher da mesma forma, a mulher que é saudável desde antes de engravidar, que tem uma alimentação adequada, que tem hábitos de vida saudáveis, provavelmente tenha mais facilidade para engravidar do que alguém que não cuida, né? Um casal que não se importa com isso. Perfeito, perfeito. Isso já nos leva a uma nova questão, né? Que é a questão das práticas parentais alimentares, né? Então começa desde aí. Ou seja, começa com um comportamento visando uma boa alimentação já no período da concepção, né? Até quando já os nossos pequenos já começam a dividir, por exemplo, a mesa conosco, já começam a vivenciar aquele momento conosco, né? A gente consegue mensurar assim, a importância dessas questões da prática parental como exemplo para os filhos? Perfeito? Com certeza. Inclusive, como a criança é totalmente dependente, né? Independente da fase em que ela está, da idade que ela tenha, criança é dependente dos pais, né? Dos adultos, dos criadores dela. Então, é importante que haja essa consciência, como eu falei, desde antes da concepção, para que realmente tenha entre aspas, trabalho em equipe, no sentido de formar não só os hábitos alimentares, não só a saúde física, mas também o comportamento alimentar, entendendo que a saúde emocional está intimamente ligada a ela. Então, quando a gente vê algumas famílias com uma carga emocional muito grande, voltada para a comida, excesso de proibições, ou o contrário, né, excesso de
permissões, a gente vê aí a formação de um paladar que não é muito saudável, né? Paladar sempre voltado para o doce, muitos industrializados, e aí a gente tende a acreditar que essa criança lá na frente talvez tenha algum problema ligado à saúde física ou também, muito comum, saúde emocional, né? Transtornos alimentares e outros nesse sentido. Então, o comportamento alimentar da família é importante desde antes da concepção, mas em todo o processo. Acho que a partir do momento que o casal decide que quer ter filhos, a gente tem que ter uma responsabilidade maior, porque são crianças que estarão sob nossos cuidados, nossa responsabilidade. Então, a gente precisa realmente cuidar de todos esses aspectos, né? E entre eles, que é o que eu trabalho, a alimentação, que vai perdurar aí para o resto da vida dessa criança. Ok, excelente. E, Carol, uma pergunta assim, aqui na Bebidinha a gente costuma, né, fugir de padrões, ou seja, de seguir regras no sentido do desenvolvimento infantil, né? Por muito tempo se utilizou a palavra marcos do desenvolvimento, ou seja, uma criança que chega a tal conquista já recebe outros tipos de estímulos e assim vai. A gente sempre considera assim que cada criança é uma vida diferente, são famílias diferentes, são culturas e fatores socioeconômicos completamente distintos, né? Na questão da alimentação, existe uma regra, assim, de marcos, até porque os pais se preocupam muito, como a gente comentou no início. Existe aquele marco, assim, com tantos meses ele já vai comer a papinha, com tantos meses ele já pode comer, sabe? Não vou dar exemplos porque não é a minha área, né? Mas existe uma regra específica ou os pais podem levar, assim, mais na calma, na tranquilidade, esperar que cada criança tem seu tempo? Perfeita essa pergunta. Na verdade, existem recomendações considerando a faixa etária de cada um, né? Então, é importante a gente lembrar que essas recomendações levam em conta a população em geral, porque a maioria das pessoas talvez não tenha acesso à informação individualizada. Então, os órgãos de saúde têm o papel de orientar. E eu vou dar um exemplo, né, que a partir dos 6 meses a criança já deve começar a introdução alimentar, mas essa recomendação de 6 meses, como eu disse, para a população em geral, é baseada em alguns marcos do desenvolvimento da criança. Então, ela já consegue se sentar sem apoio, já tem aquele reflexo, que a linguinha vai para fora, empurrando a comida no início, aquele reflexo está um pouco menor do que quando ela nasceu, né? Então, são vários fatores que a gente vai somando e entende que aquela criança está pronta para começar a se alimentar. O que não quer dizer que é uma matemática. Então, é o que você falou, né? A gente tem que observar os sinais individuais de cada bebê, de cada criança, porque cada um tem as suas particularidades. Tem alguns que vão andar com 1 ano e meio, outros vão andar bem antes de 1 ano, outros vão falar muito cedo, outros vão demorar mais um pouco para falar. Então, é necessário respeitar o ritmo de cada um, entendendo que existe uma média, né? Então, como a gente falou aí, aproveitando, já que eu falei de introdução alimentar, a recomendação é 6 meses, mas algumas crianças com 5 meses, 5 meses e meio, já têm todos os sinais de prontidão para que ela inicie a introdução alimentar, mas isso precisa ser orientado de forma individual e com acompanhamento profissional para não gerar nenhum problema futuro. Mas, de fato, é importante ter essa particularidade aí para a gente individualizar mais as condutas. Eu acho que é importante, tanto na questão do desenvolvimento infantil, não só na parte alimentar e também na parte física, cognitiva, entender que cada criança tem seu tempo, não se comparar com os outros, né? E toda dúvida que um pai e uma mãe tenham e alguma inquietude sobre qualquer tema é buscar um profissional, né? É o profissional Exatamente. Quem vai te dizer o que é verdade, o que é mito e o que está certo ou não. Perfeito, perfeito, porque é o profissional que tem a formação, né? Ele está capacitado para fazer todas as avaliações necessárias
e indicar para a família, ele já está pronto, ele está quase pronto, ele ainda leva um tempo, e estando pronto, quais são as orientações para que essa criança já inicie de forma adequada e saudável. Maravilha. Agora a gente vai entrar num tema assim que vai abrir portas para outros, né? Primeiro, eu gostaria de saber assim de ti, o que a gente pode comentar para os pais em relação ao compartilhamento de refeições em família? Sabe, a gente sabe que hoje em dia o mundo está completamente online, né? Ou seja, não existe mais aquela rotina de trabalho das 8 da manhã às 5:30 da tarde. Hoje em dia a gente trabalha 24 horas por dia, tem que responder e-mail, grupos de WhatsApp, relatórios, que sei eu, mas é sempre 24 horas por dia. E como que os pais fazem para manter aquele momento, aquela rotina, né, de compartilhamento de refeições em família, que é algo tão importante, né? Às vezes um pai vai lá e faz a comida e vai comer no escritório, jantar no escritório, a criança come no sofá, a mãe está ali fazendo um cereal com leite, e está todo mundo disperso, né? A importância disso, do compartilhamento de refeições em família. Perfeito. Como você falou, cada vez mais raro e cada vez as pessoas valorizam menos isso, né? A refeição em família. E é importante a gente valorizar, não só porque quando a família está junto é um momento de socialização, é uma oportunidade para um encontro, né? Já que a vida está tão corrida, já que cada um fica fazendo as suas atividades de forma isolada, vamos dizer assim, e é um momento em que todos unidos podem compartilhar suas experiências do dia, embora agora provavelmente estejam todos juntos o tempo todo, né? Mas é um momento propício para que tenha essa socialização. Mas uma coisa muito interessante é que a gente tem estudos, inclusive, avaliando essa prática de refeições em família, e a gente tem resultados muito interessantes quanto a isso, né? A gente percebe que famílias que têm a refeição em conjunto, lá na frente, as crianças têm maior chance de ter melhor rendimento escolar e menor chance de terem algum problema social, vamos dizer assim, né? De se ligar com drogas e afins. Então, quando a gente apresenta esses dados para os pais, né? Porque de repente falar que é importante estar junto, fazer refeições em família, a família às vezes não valoriza e não entende a dimensão dessa orientação. Mas quando a gente mostra esses dados, né, desses estudos, aí já é uma coisa que pega no coração ali, né, dos pais. Então, falar que o filho vai ter um rendimento melhor na escola e falar que ele vai ter uma menor chance de ter algo ligado à criminalidade, a drogas, né, e essas coisas, parece que pega mais um pouco aí, né, no coração. Então, é realmente uma oportunidade para a família se unir, e não só nessa questão de comportamento aí diante das obrigações, diante da sociedade, dos estudos, mas também uma oportunidade para a família dar o exemplo, né? Porque eu vejo muito os pais exigindo que a criança coma de determinada maneira, coma determinados alimentos, quando muitas vezes eles próprios não praticam isso. Então, é uma oportunidade para que a família tenha uma mudança de comportamento e pratique o que seria adequado, e uma oportunidade para o filho ver que a família toda está empenhada nessa alimentação. Então, realmente, a refeição em família deve ser uma das maiores prioridades aí para ter uma criança feliz e saudável em casa. E é exatamente isso que a gente passa aqui, né? Parece que foi combinado essa nossa conversa, Carol, porque é exatamente isso que a gente passa aqui na Baby Gym, né? No início, a gente vendia a nossa proposta como academia para bebês, né? Como continua utilizando. E a pessoa, sabe, academia para bebês? Como assim? Na minha época eu andava na rua, eu jogava futebol com meus amigos, eu subia em árvore. E quando a gente começa a falar na implicação que é não fazer, não estimular a criança, ou no caso, como tu está comentando ali, de não compartilhar momentos como esse ao lado da família, né? Aí começa a dor na consciência dos pais, né? Porque tu começa a ver que tu
nesse caso aqui das refeições em família, tu não está fazendo investimento nenhum de dinheiro, nem de tempo, né? É um momento gratuito que tu vai estar ali com a tua família 15, 20 minutos e que pode fazer a diferença total lá no futuro, né? Mas como nem tudo é mil maravilhas, né? Tu bem colocaste ali no início da tua resposta que a gente está vivendo num momento estranho, né? Para quem está nos escutando em 2025, 2047, sim, estamos exatamente no meio da pandemia do coronavírus, né? Sobrevivendo a isso em todos os conceitos. E tá todo mundo dentro de casa. E tá todo mundo dentro de casa com os filhos, os pais enlouquecendo, os filhos querendo gastar energia. E estamos nessa bola de neve aí. E como fazer? A primeira pergunta, já com toda essa confusão da quarentena, todos nas suas casas, com os filhos, como é que a gente faz para buscar uma maneira, vamos ver se tu é milagrosa, Carol, de trazer as crianças para a mesa com esse problema da quarentena? Por exemplo, criança com a tela do celular, do tablet, botando um desenho, botando um filme no Netflix. Como é que a gente faz para atrair a atenção da criança, tirar um pouco da tela, até mesmo que nós pais somos culpados, né? Eu sou pai de uma criança de 6 anos e faço isso direto. E como é que a gente faz para dizer para a criança, para justamente ligar com a pergunta anterior, né? Vamos dedicar 15 minutos, 20 minutos aqui, sem tela, sem brinquedo, sem distrações. Como é que a gente faz, hein? Nos ajuda nisso. Claro, perfeito. Eu acho que antes de iniciar essa resposta, é importante esclarecer que não é nenhum crime colocar a criança para ver um desenho, porque a gente também tem que pensar na harmonia da família inteira, né? Então, a gente, nesse contexto em que estamos, muitos pais estão trabalhando em casa, então precisam fazer alguma coisa e a criança precisa de alguma atividade nesse momento. Embora o tédio também tenha sua importância para melhorar a criatividade, enfim, mas a tela pode ser um instrumento adequado, desde que olhados alguns aspectos. Então, o tempo de tela e o conteúdo que a criança vê precisam ser filtrados. Então, tendo esse filtro aí, eu acho que elas podem ser usadas em favor da família. Não pode ter nem excesso e nem conteúdo muito agressivo, muito agitado, porque aí realmente prejudica. Mas isso que você falou, Lucas, talvez uma das maiores dificuldades que eu estou vendo das pessoas me pedindo ajuda, inclusive eu já fiz alguns textos a respeito disso lá no meu Instagram, que é a dificuldade de organizar, né, essa dinâmica familiar aí com todo mundo junto em casa. E eu acho que independente da idade da criança, tem uma coisa que funciona muito, que é o combinado. Quando a gente vai iniciar alguma atividade, a gente já combina com a criança. Então, por exemplo, ela vai começar a ver um desenho, aí a gente já combina, olha, você vai ficar tantos minutos assistindo esse desenho, ou você vai assistir um episódio, 2 episódios, e depois que terminar, a gente vai fazer a refeição em família, a gente vai almoçar todo mundo junto na mesa. Então, a criança já inicia aquela atividade ciente do que vai acontecer a seguir. E é lógico que tem crianças mais obedientes e crianças mais revoltadas, né? Então, é sempre a criação de um hábito, começar e continuar, é como eu brinco, tem que ter consistência, não adianta fazer um dia e achar que não resolveu e não tentar de novo. Então, eu acho que também é nosso papel como pais, né? A gente passar essa confiança e mostrar para a criança que a gente cumpre a nossa palavra da mesma forma que a gente também quer que eles cumpram. Então, a ideia do combinado é uma coisa que funciona muito, independente da idade. Então, eu, por exemplo, a minha filha tem 2 anos e 4 meses, eu faço combinados com ela. Ela é pequena e ela entende que depois que a gente fizer uma coisa, a gente vai fazer outra e está combinado, porque nós duas concordamos com esse combinado. Mas antes desse combinado, eu acho importante também lembrar que não é porque está todo mundo em casa que tem que ser meio que bagunça. A gente tem que manter uma rotina, e eu acho que o que está faltando mais aí é isso, né? Então, a rotina precisa ser estruturada, precisa ser definida,
não é aquela coisa militar de chegou tal hora, eu vou olhar aqui no relógio e já vou fazer tal atividade porque deu a hora. Não é isso. Mas é organizar de certa forma e na medida do possível para que todos se envolvam nas tarefas domésticas, se envolvam nos afazeres de cada um, né? Seja no trabalho dos pais, seja nas tarefas escolares, porque as crianças estão tendo aí o contato com as escolas. Seja no momento ali do preparo da refeição ou na hora de arrumar a mesa para servir. Então, a gente pode envolver toda a família nesse processo e organizar a rotina de maneira que cada um tenha o seu papel e cada um participe da sua maneira. Então, acho que essas duas coisas aí que eu falei, né, organizar a rotina e fazer combinado, são coisas que funcionam independente da idade, Lucas. O combinado está bem nessa questão de os dois cederem, né? A criança entender que tem um horário para se alimentar e os pais também não fazer a parte deles de interromper a brincadeira de uma forma brusca, ameaçar com castigo, sabe? Como se comer, se alimentar fosse um castigo mesmo, né, para a criança. Uhum. Exato. Inclusive, vou até aproveitar o gancho e falar sobre isso, né? Às vezes a criança tá brincando ou tá assistindo um desenho, e aí os pais querem arrancar ela dali para fazer a refeição. Então, primeira coisa, ela tá num momento prazeroso para ela, e obviamente quando a gente tá num momento prazeroso, um momento agradável, a gente não quer ser interrompido, né? Isso a gente tem que ter um pouco de empatia para entender que a gente também é assim, né? Não é só a criança. E aí a gente quer colocar ela numa situação que ela não está desejando naquele momento, que no caso é a refeição. Então, só esse movimento de tirar ela, vamos dizer assim, entre aspas, a força da brincadeira ou do desenho e levá-la à mesa para fazer a refeição em família, já é um motivo de estresse. Então, ela já chega ali no momento da refeição contrariada, já chega insatisfeita, e isso pode aumentar a chance de ela negar aquela comida ou tornar aquele momento muito estressante, né? Então, Não só relacionar com o esse prazer, que é a fato já. alimentação, né? Exato, exatamente. Então, só aí já começa errado, vamos dizer assim. A criança já vai emburrada para a mesa porque ela não queria estar ali. Então, além da ideia do combinado, que funciona muito, dependendo da idade, a gente tem estratégias diferentes, né? Então, por exemplo, a gente pode contar uma história ali no meio da brincadeira, tá com uma bonequinha lá brincando, a gente pode contar uma história. Nossa, essa bonequinha brincou muito, e aí chegou na hora, assim, mais ou menos quando o sol tava lá em cima, e aí ela começou a sentir uma dorzinha na barriga, e ela falou, nossa, o que será que é isso? Eu tô com fome. Ah, então vamos fazer uma comidinha para ela, vamos levar ela. E aí introduzir aí a hora da refeição ali na brincadeira para a criança entender, olha, realmente, né, a gente brincou um tanto, agora minha barriguinha parece que está do mesmo jeito que a da boneca, então agora eu vou fazer a brincadeira e dar segurança para a criança, para ela entender que depois da refeição ela pode retornar para aquilo que ela estava fazendo, se estiver ali dentro da rotina, dentro do combinado. Além da história, tem também música, que eu sei que a Baby Jim usa muita musiquinha também. Eu lembro de uma que é para guardar brinquedo, né, Lucas? E a gente Exatamente. pode criar uma musiquinha também para a hora da refeição e envolver toda a família. Eu acho que isso é uma ideia bem legal, uma ideia lúdica que diverte todo mundo, né? Então, criar alguma musiquinha que quando alguém começa a cantar a musiquinha, vai todo mundo para a mesa, ou para já comer, se a mesa já estiver pronta, ou para ajudar ali, você leva os pratos, você leva os talheres, você leva o guardanapo, né? Então, a gente varia aí de acordo com a idade da criança. A partir do momento que cantar a musiquinha, já é hora de fazer a refeição. Também é uma estratégia legal que funciona bastante. Boa dica, já estou anotando aqui para mim, para minha vida pessoal aqui também. Outra coisa, Carol, uma questão que deve ser comum assim, que tu receba dos teus pacientes, que é a questão da criança que, quando pequena, comia massa com brócolis, comia tudo que era tipo de verdura, comia, mas assim, era uma maravilha, dava orgulho para os pais batiam no peito e comemoravam. Passa-se um tempo,
eles praticamente, entre aspas, odeiam tudo aquilo, só querem snacks, comer batata frita, nuggets e tudo aquilo, acabou aquele amor pelas verduras e frutas. Como que que a gente nota assim que os pais chega um momento que sabe o quê? Cansei de oferecer, vou ficar aqui no Exato. feijão com arroz e acabou, que é o que eles gostam com batata frita e deu, né? Então, é correto os pais terem essa atitude? Como é que se faz para driblar aí essa rejeição que acontece em determinado período aí da infância? Ótimo. Como eu falei antes, no início, é importante oferecer um pouco de empatia, né, para os pais, para mostrarem que realmente são fases difíceis e desafios, mas, como eu falei também, né, eu tenho essa vivência, então a experiência que eu tive em casa reforça que é possível. Então, a gente precisa ter consistência, como eu falei, começar e continuar. Não adianta tentar um dia e desistir porque não deu certo. Mas essa fase aí que a criança às vezes comia de tudo, né? Comia adorando um brócolis e raspava o prato, né? E passou do dia para a noite a não querer mais, não comer, não aceitar. Ela é muito comum, principalmente ali entre 1 ano e meio e 3 anos, que é uma fase em que isso acontece de forma mais intensa, que é o que alguns autores chamam de mini adolescência, terrible two, né? Então, é uma fase em que a criança está percebendo que ela tem opinião, está percebendo que ela tem certa autonomia para executar algumas ações, e aí ela quer ter autonomia, inclusive ali na alimentação, ela quer mostrar o posicionamento dela de que ela quer ou não quer determinados alimentos. Então, é nesse momento que começa a iniciar esse estresse, né, de a criança, uai, mas como assim? Ela comia antes e agora não quer comer? O que aconteceu? E aí é nessa fase crítica em que os pais sempre ofereciam muitas verduras, por exemplo. A criança começa a rejeitar e os relatos que eu recebo, né? Aí eu cansei de oferecer porque ele nunca comia. Então nem adiantava oferecer, eu parei de oferecer. E esse, Lucas, é um dos maiores erros, porque é justamente aí que a criança perde o contato com o alimento. Então, é preciso que, mesmo que a criança rejeite, a família continue oferecendo da mesma forma, não tenha nenhuma mudança drástica, não comece a esconder a comida ali no meio da refeição, não comece a bater no liquidificador, enfim, não use outros artifícios, principalmente substituir refeição, que não é adequado, e mantenha tudo com cara de paisagem, como a gente brinca, né? Não quis, tenta conversar, tenta inserir uma história, tenta negociar de alguma forma, fazer um combinado. Se não deu certo, se a criança está muito estressada, está criando um momento ali de desgaste, esquece, parte para outra. Na próxima refeição, você oferece da mesma maneira. Porque se a criança para de ter contato com esses alimentos, meu filho comia brócolis, cenoura e berinjela sempre, agora ele não quer saber. Você continua oferecendo, você continua comprando, você e sua família continuam comendo na frente dessa criança, porque uma hora ou outra ela vai voltar a aceitar. Parece assim muito utópico e parece muito exagero, e parece um milagre, mas não é. Eu tive essa experiência com a minha filha, por isso que eu digo que a questão aí do comportamento alimentar infantil e o atendimento para esse público se afloraram quando eu me tornei mãe, porque eu vivencio esses desafios que eu ajudo as pessoas a vencerem. Então, a minha filha, quando chegou por volta de 1 ano e 10 meses, mais ou menos, perto dos 2, ela, de fato, começou a rejeitar muitas verduras. E ela era aquela criança que todo mundo ficava admirado, assim, nossa, mas ela come muito bem, que raridade isso, né? Ela começou a rejeitar. Enfim, e eu continuei oferecendo da mesma forma, as compras eram do mesmo jeito, as mesmas verduras que ela já tinha hábito de consumir continuavam sendo oferecidas e como instalar dos dedos, é impressionante. Da noite para o dia, ela se propôs a
comer novamente. Era como se ela estivesse experimentando mais uma vez. E aí ela já está reintroduzindo todos esses alimentos que ela antes rejeitava. Então é importante que a gente mantenha o contato da criança com esses alimentos rejeitados, porque se a gente para de oferecer, lá na frente, se ela tem a oportunidade de comer, ela não vai querer, porque aquele alimento já não é mais comum a ela não tem mais segurança de comer, porque às vezes ela nem lembra que já comeu uma vez, ela nem lembra que tem isso em casa, ela não vê as pessoas comendo. Então é muito importante que seja mantido o hábito, mesmo quando a criança começa a rejeitar. Acho que a ideia, mais ou menos, é essa. É bem assim, né? Essa questão do ou é amor ou é ódio, né? Com frutas e verduras, é impressionante, assim, a questão das crianças, né? E cabe e volta lá no início, nas primeiras perguntas que a gente fez, que o exemplo dos pais, né? Não adianta a gente obrigar as crianças a fazer uma coisa e a gente fazer exatamente o contrário, né? Então, tá tudo relacionado, né? É o E papel em essa conjunto. parte aí do amor e ódio vai muito do ambiente em que a criança faz a refeição, né? Então, geralmente ela cria ódio, ódio é uma palavra forte, mas É metaforicamente falando, contextualizando. ela cria aversão com o alimento devido à experiência negativa que ela tem. Às vezes a família força ela a comer, e eu hoje atendo pacientes adultas que têm traumas da infância porque as famílias enfiavam a colher na boca e a criança chorava e forçavam, né? Diziam que ia pôr de castigo, iam bater, então era um momento estressante. E aí a criança tem uma aversão ainda maior quando o momento é desgastante. Não precisa nem chegar no estágio de bater, de colocar de castigo, mas se a criança percebe que a mãe fica estressada, fica nervosa, ou grita, né, e aí o pai briga com a mãe porque a criança não tá comendo, e aí ela vê que aquilo é uma coisa ruim, ela inconscientemente associa, né, nossa, toda vez que tem, por exemplo, o brócolis aqui no almoço, a minha mãe fica nervosa, o meu pai briga com a minha mãe, eu começo a chorar e fica todo mundo estressado, né? Então, um sinal aí para a gente mostrar para as famílias que um ambiente agradável é muito propício para que a criança tenha abertura para aceitar os alimentos, né? Então, eu percebo uma expectativa muito grande para que a criança coma o alimento. E a gente tem que entender que existe um processo. Só o fato dela se propor a experimentar já é um grande avanço. Ela experimentou, não gostou? Tudo bem. Na próxima vez a gente tenta de outra maneira, em uma outra oportunidade e tá tudo certo, né? Não adianta ficar pressionando demais. O importante é a gente tentar de outra forma, né? A gente tem que ser maleável nesse sentido. E é a velha história, devagar e sempre. A gente nunca pode desistir dos nossos filhos, né, Lucas? Totalmente, totalmente. Cabe muito, o nosso papel é fundamental nesse sentido. Carol, estamos terminando aqui a nossa conversa, que olha como foi tão boa que passou muito rápido, né? E tem muitos temas, né? A gente vai voltar a conversar certamente num futuro bem próximo. Queria, assim, só com esse contexto aí do coronavírus e estar em casa, vai começar o inverno, né? Principalmente na região do sudeste para o sul, começa o pessoal a sentir o frio de verdade, né? Essa mudança de temperaturas. Então, o que tu recomenda, assim, uma coisa bem simples, né? Nada que seja milagroso, a gente sabe que é bem difícil essa questão, mas, assim, o que os pais poderiam já começar a introduzir nas crianças para ajudar como ferramenta no aumento da imunidade? O que tu recomenda, assim, de acordo com as tuas vivências? Tá, perfeito. É importante, antes disso, que as pessoas entendam que imunidade não é da noite para o dia. Então, a gente vai construindo esse muro aí de tijolos para proteger o nosso corpo, né? Então, não é começar agora e achar que a semana que vem eu já estarei mais forte. Mas o quanto antes a gente começar, mais benéfico vai ser para todo mundo. Então, para a gente falar em termos de alimentos, talvez os campeões sejam os grupos das frutas e verduras, né? Que eu acho que é o que tem a maior densidade de vitaminas e minerais,
que exercem esse papel aí de antioxidante, esse papel protetor mesmo para melhorar a imunidade. Então, investir ainda mais em frutas e verduras nesse processo. E, é claro, inserir de forma lúdica, de forma tranquila, porque não adianta falar tudo isso que a gente está conversando, né? Tentar inserir, se a sua criança não aceita, não adianta tentar inserir de uma forma agressiva, de uma forma estressante, né? Então, realmente buscar estratégias tranquilas, estratégias gentis, mas eficientes, que eu acho que essas duas palavras têm que andar juntas, para que a criança realmente tenha esse consumo. Mas não só de frutas e verduras, a gente também tem que entender a importância da hidratação, mesmo e principalmente em época de frio, que a gente tende a beber menos água, é importante a hidratação para também reforçar aí essa barreira. E o sol, que eu sei que em alguns lugares é um pouco mais difícil, principalmente a gente dentro de casa, às vezes dentro de apartamento, não tem nem um pouquinho de sol, mas da forma como as famílias conseguirem, né, encontrar uma janelinha ali que bate um pouquinho de sol, é importante para a ativação da vitamina D, que é um protetor muito potente, e embora a gente possa ter a partir da alimentação, é o sol que ativa a maior parte dessa vitamina. Então, são coisas legais para a gente lembrar. E, por fim, o sono, né? Eu acho que quando a criança tem um sono reparador e descansa de forma profunda, ela tem também uma chance maior de ter imunidade mais forte. Porque a criança que não descansa, que não tem uma noite de sono tranquila, ela provavelmente vai ter uma queda aí na imunidade dela. Então, acho que é um somatório, né, Lucas? E a higiene, lógico, né, que tá todo mundo falando, que é indispensável, e acho que tá todo mundo fazendo, espero. Maravilha. Carol, muito obrigado mesmo, foi espetacular todas as eu que agradeço. Informações e dicas. Por favor, passa para nós aqui, para todo mundo que está nos escutando, um contato do teu Instagram, redes sociais, inclusive do consultório, como tu atende. A gente sabe que hoje em dia cada vez mais está caminhando para essas consultas via acesso remoto, né? Que ajuda bastante. Então, dá aí todos os serviços que com certeza muita gente vai te procurar para esclarecer dúvidas, fazer consultas e tudo mais. Tá ótimo. Eu, antes de mais nada, agradeço muito a presença. Foi um prazer falar um pouquinho aí sobre um tema que eu gosto demais, e agradeço o convite e me coloco à disposição para as próximas. O meu Instagram é @carolinabarrosnutri. Lá eu compartilho justamente esses temas, né, voltados para alimentação infantil, família, maternidade. Então, eu compartilho muito das minhas vivências com a minha filha e compartilho soluções para esses desafios que, principalmente, as famílias com crianças menores estão vivendo. Então, @carolinabarrosnutri, meu Instagram. Também tem o meu Facebook, também com o mesmo nome, Carolina Barros. E recentemente fiz também um podcast, Carol Barros. Do consultório, eu tenho a Clínica Amistad, que fica no Orion, que é um complexo aqui em Goiânia, o mesmo prédio da Baby Gym de Goiânia. E também faço atendimentos online, então, tanto as famílias que querem iniciar algum processo aí, seja na introdução alimentar, seja algum desafio muito grande que está vivendo aí com o seu filho, com a sua filha, alguma coisa que precisa de ajuda, não só do que comer, mas de que forma fazer isso, levando em conta todo o comportamento alimentar, toda essa parte emocional que é importante e que influencia negativamente ou positivamente, de acordo com a conduta da família. Todas essas coisas eu trabalho também de forma online, a gente faz um atendimento por videoconferência para eu ajudar as famílias a vencerem esses desafios. Acho que é isso. Podcast
podcast da Baby Jean.